Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e assim, esse é um jogo que não dá pra acontecer, cara. Puta, mano, esse é um resultado que entristece, que machuca, que maltrata, que abala a confiança do torcedor, que a esperança do torcedor no time balança muito, cara, porque você tomar um gol no final do jogo, você jogar 2 pontos fora, dentro de casa, num momento que você não pode. O Corinthians precisa pegar os jogos dentro de casa e fazer desses jogos a sua vida. E hoje, assim, a gente não fez isso. O Corinthians teve o seu treinador novamente mexendo muito mal na equipe. A gente teve um Ramon Dias demorando para entender coisas básicas dentro do jogo. Coisas básicas, mais uma partida que o Ramon precisa do intervalo para organizar o time dentro de campo de acordo com aquilo que o treinador adversário fez. E não dá. Não é possível isso acontecer. Não é aceitável. Na situação que o Corinthians está hoje, isso não pode ser aceitável. E hoje o empate para mim é novamente na conta do treinador Ramon Dias. Novamente. Pra mim ele erra nas mexidas, ele erra no tempo das mexidas, ele erra em não entender o que o adversário quis fazer durante grande parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. E o Corinthians joga fora 2 pontos fundamentais, gente. 2 pontos que, ao invés de nos tirar da zona do rebaixamento, nos mantém na mesma posição que nós estávamos. E o pior, os times de cima da gente venceram. Então, o que podia ser uma rodada pra gente tirar um pouco a cabeça da zona do rebaixamento, dar uma respirada, jogar o Fluminense lá pra dentro, jogar pressão pros caras terem que ganhar o jogo que eles têm a menos, a gente não consegue, a gente empata um jogo dentro de casa e continua no calvário, continua no buraco. E assim, rapaziada, eram 10 jogos pra acabar o campeonato, agora são 9 jogos e, cara, o Corinthians precisa ainda, sei lá, de 5 vitórias, cara. 5 vitórias em 9, então já tá começando a virar a necessidade de um milagre, verdadeiramente. Eu continuo acreditando. Eu tô triste, eu tô pra baixo, eu tô decepcionado porque machuca um resultado desse. Machuca de verdade. Mas a gente vai continuar acreditando. A gente vai continuar botando fé e a gente vai continuar torcendo por esse time pra que as coisas melhorem, as coisas andem e a gente consiga somar os pontos necessários pra evitar o rebaixamento do Coringão. Vamos falar do jogo hoje, vamos abordar a partida. Antes, quero pedir para vocês, claro, se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho, clicar no sininho, enfim, compartilhar, comentar, enfim, todo aquele ritual que a gente sempre pede aqui pro canal do Torcedor Corintiano. Vamos falar do que foi Corinthians 2, Internacional 2. Cara, o jogo começa com 2 minutos, um gol do Yuri, um belíssimo gol, uma bola roubada, um passe errado, o Memphis acha o Yuri parte com a bola, bate rasteiro, com 2 minutos de jogo, tava 1-0 pro Corinthians e parecia que o jogo ia ser todo nosso, cara. Dentro de casa, abrindo o placar super rápido, o estádio lotado, uma puta pressão, atmosfera do caramba aí. Acabou aí, velho. Porque o Corinthians faz gol com uns 12 minutos e daí até praticamente os 35, 40 minutos do primeiro tempo, só deu Internacional. O Inter faz o gol aos 13 minutos e poderia ter feito mais. O Corinthians teve chances, mas o Inter dominou a partida, chegou como quis. O Ramon Dias montou uma linha de 3 volantes com Ramires, Carrilho e Bidon, que era uma linha que ajudava pouquíssimo na criação. O Corinthians tinha uma dificuldade enorme para sair jogando e na hora de marcar, toda hora tinha espaços. E tinha espaços principalmente aonde? Em cima dos laterais. O Ramon Dias não conseguiu entender algo simples que o Internacional fez durante todo o primeiro tempo, que foi pressionar os laterais. Pressiona os laterais, os meias que estão no meio de campo não conseguem ajudar na marcação. A bola sempre chegava pelas pontas e o pior, além de chegar pelas pontas, quando os nossos volantes iam ajudar os laterais, abriam-se buracos no meio de campo que não eram preenchidos. O Internacional dominou o Corinthians no primeiro tempo.
fez 1-0, e se tivesse pressionado, talvez tivesse feito mais gols. Fez 1-1, se tivesse pressionado, talvez teria feito mais gols. O Corinthians no primeiro tempo foi Yuri Alberto e um pouquinho de Memphis Depay. Mas foi 99% Yuri Alberto e 1% ali do Memphis Depay. O resto do time, muito abaixo. A linha de zaga tendo que rebater tudo. Tanto o Mateuzinho muito mal no primeiro... Muito mal no jogo, eu diria, mas no primeiro tempo muito mal. O Bidu sofrendo demais. O Bidon jogou quase o jogo inteiro, velho. Quase o jogo inteiro. O que o Bidon fez no jogo pra ter tantos minutos? Porque o Bidon foi horroroso no jogo hoje. O Bidon não ajudou a construir, não ajudou a marcar, ele não tirou espaço, ele não apareceu pro jogo. Foi uma partida péssima e o Ramon Dias deixou ele jogar quase o jogo inteiro. E quando o Ramon Dias tira o Bidon, ele tira e coloca um cara que não pode jogar, velho. Mas ele mexe muito mal, muito mal. E o Garro, cara, acho que foi talvez uma das piores partidas do Garro no Corinthians. Errou tudo que tentou. Ele acertou um passe pro Yuri Alberto, um lançamento que o Yuri Alberto acerta a trave, mas no restante ele errou tudo. E o Ramon Dias não entendeu, tomou uma pressão absurda do Internacional no primeiro tempo. E aí ele volta pro segundo tempo como? Com o mesmo time. Ele não mexe no time, ele volta com a mesma escalação, com a mesma coisa, não mexeu, não entendeu o que a partida pedia. O Corinthians melhora no segundo tempo? Melhora. Mas assim, novamente, muito às custas do Yuri Alberto, que fez uma partidaça, que fez um jogaço. Talvez um dos melhores jogos do Yuri Alberto com a camisa do Corinthians. De bom no Corinthians teve o Martínez marcando, que ele é um ótimo marcador. O Carrilho, muito lento, mas quando a bola caía no pé dele, saía alguma coisa. O Memphis aparecendo, tentando alguma jogada. Mas no restante, muito pouco. E o treinador não entendendo. Porque o Corinthians melhorou, mas não foi algo assim... Pô, foi o treinador, foi... O treinador mexeu um pouco aqui, mexeu um pouco ali, mas assim... Não dá, velho. O treinador tem que entender que o Corinthians precisa ganhar o jogo. O Corinthians não precisa empatar, não dá pra empatar. Empate é derrota. O empate para o Corinthians é derrota. Derrota. Ele jogou o segundo tempo inteiro com o Bidon, mano. Bidon não conseguia fazer nada dentro de campo. Por que carambas ele não falou, mano, eu vou mexer no time? Vou, sei lá, colocar um Coronado no meio de campo pra gente ter essa bola. Pra gente trabalhar. Nós somos o mandante do jogo. A Neoquímica Arena é o nosso campo. A gente precisa ganhar. A gente tem que chegar toda hora. A gente tem que chegar a todo momento. Não pode ser quando o Yuri pega uma bola e acha uma jogada. Não pode ser no acaso. Tem que estar toda hora dentro dos caras. Dentro dos caras. Coloca o Coronado. Deixa Coronado e Garro. Segura Martínez e Carrilho. Não sei. Segura os laterais. Segura um, segura outro. Mas não dá pra você não ser agressivo. E aí o Corinthians acha um pênalti numa bola na área que pega na mão dos caras, 2-1 aos 27 minutos do segundo tempo. Gol do Yuri, 2-1. O Corinthians chegou mais vezes, poderia ter feito gol com o Garro, poderia ter feito gol com o Yuri, poderia ter feito mais gols com o Martínez, uma boa jogada. Mas o que você tem que entender é o seguinte, você tá dentro de casa, você tá dentro da sua casa. Não é todo jogo que você tem que botar a bunda lá atrás e jogar os últimos minutos do jogo tomando pressão toda hora. Não adianta, uma hora isso vai dar errado. Não existe gandula que vai conseguir segurar a bola lá fora do campo tanto tempo assim. E aí o Ramon Dias mexe no time, mexe de uma maneira das mais burras que eu vi. Eu não vou nem falar a ordem das mexidas, mas eu vou falar todas aqui que aconteceram. Saíram Memphis, Carrilho, Bidu, Martínez e Bidon. Entraram, olha os caras que entraram. Ranieri, Hugo, Félix, Charles e Coronado. Vocês viram as mexidas? Primeiro, Ranieri. O Ranieri não jogava alguns jogos. Você vai colocar o Ranieri pra jogar? Tá de sacanagem. Hugo. O Hugo entrou, a primeira bola ele acha um passe pro Garro que eu falei, você tá louco, mano. O Hugo fazendo isso? Mas por que botar o Hugo? Sério que o Bidu tava tão cansado que não conseguia aguentar os últimos minutos do jogo? Sério que você acha que colocando o Hugo você não vai trazer todo mundo pra cima de você?
Félix Torres, jura que tu vai fazer uma linha de 3, mano? Você acha que a linha de 3 no final do jogo vai fazer o quê? Além de puxar os caras pra cima de você, cara? Tirar o Martinez, que se não tivesse cansado, não tinha por que tirar o Martinez. Não existia motivo pra tirar o Martinez. A mesma coisa eu estendo pro Carrilho. Tudo bem, eu acho que o Carrilho tava cansado, mas é um cara que segura a bola, que retém a bola, que sabe o que fazer com a bola. Se você coloca o Charles, você coloca o Ranieri, você coloca o Hugo, você coloca o Félix, são caras que não sabem o que fazer com a bola, então você está literalmente falando assim, eu não vou ter a bola é de vocês. Só que o Corinthians não conseguiu se defender, gente. O Coronado entrou mal, não conseguiu manter a posse de bola. Mas era pro Coronado ter entrado junto com o Martinez, junto com o Carrilho. Era pro Coronado ter entrado enquanto tem um Memphis, que aí você tem um monte de cara que tem capacidade de ter a posse de bola. Um Bidu de ter a posse de bola. Mesmo não sendo os melhores do mundo, eles sabem trocar 1 ou 2 passes. No futebol, para você manter uma vantagem, não é só dar a bola pros caras e sofrer. Você também pode ter a bola, reter a bola, tocar passes, fazer o time dos caras correrem. Eles precisam do resultado, eles vão sair. Você tendo a bola, você agride os caras, você gasta tempo. Mas o Ramon Dias foi... Ai, meu Deus. Foi medroso, foi bundão. Botou o time todo lá atrás e o pior, colocou 500 jogadores de defesa e o Corinthians tomou um gol de bola rasteira na pequena área. Uma bola que é atravessada, o Alan Patrick domina a bola dentro da área do Corinthians, não tem um cara perto dele, ele cruza a bola rasteira e o cara faz o gol de letra na pequena área, sem um cara junto dele. Um time que tinha Félix, Kaká, Gustavo Henrique, Ranieri, Charles, Hugo, Mateuzinho, tinham 300 defensores e o Corinthians tomou um gol aos 48 na pequena área. Aí as pessoas ainda querem que a gente não reclame. Assim, torcer, acreditar, ter esperança, a gente vai ter até o último minuto. Até o último minuto que for possível, eu vou torcer, eu vou acreditar, eu vou ficar puto se o Corinthians não ganhar. Mas esse tipo de coisa não pode acontecer, gente. Não pode acontecer. O Corinthians é o time que mais empatou no campeonato e o Corinthians não pode empatar dentro de casa. O Corinthians tem 9 jogos ainda. Faltam 16 pontos. 16 pontos para chegar aos 45, gente. 16 pontos são 5 vitórias e 1 empate. 5 vitórias e 1 empate. Tá se tornando praticamente uma missão impossível, cara. E com essas burrices, com essa falta de entendimento do treinador, de no primeiro tempo não entender que o Internacional tava amassando a gente, que precisava movimentar as peças. Se você não quer trocar jogador, movimenta as peças. Se no segundo tempo você faz um gol aos 27 e ao invés de você apertar os caras para fazer o 3-1 e aí sim relaxar no placar, relaxar dentro de campo, você acha que você tem que botar a bunda lá atrás e torcer para não tomar um gol, isso é pensamento muito medíocre, isso é pensamento muito pequeno. E com esse pensamento, o Corinthians não vai fazer o que tem que fazer, que é ganhar jogo. A gente deixa de fazer 31 pontos, sair da zona do rebaixamento, mesmo que momentâneo, botar pressão em Fluminense, botar pressão em Vitória, botar pressão nos times de cima, em Atlético Paranaense, para ficar com 29 pontos, ficar empatado com Vitória dentro da zona do rebaixamento, ficar a 1 ponto do Fluminense, com um jogo a menos, e a distância dos outros times só aumentando. Placar horroroso pro Corinthians hoje. Horroroso. Horroroso. É assim, gente. Tem pausa agora. Tem pausa. Data FIFA, essas porra toda. Depois a gente não sabe se vai ser Copa do Brasil ou se vai ser Brasileiro. Mas é o seguinte. Se não somar os 3 pontos contra o Atlético Paranaense, aí a situação fica assim, fica precária, fica assustadora, fica calamitosa. O Corinthians não podia ter perdido não podia ter empatado esse jogo hoje, não podia ter perdido esses 2 pontos, porque podem ser 2 pontos que vão fazer muita falta mesmo. E a Neoquímica Arena tem que ser um fator. Destaques do jogo. Destaques negativo: Ramon, Garro e Bidon.
Muito triste pelo jogo que o Garro fez, cara. Ele é o craque do time e fez um jogo horroroso. Destaques positivos, Yuri. Que partidaça do Yuri Alberto. Que partidaça do Yuri Alberto. Muito boa partida. Puta merda, muito boa partida. Segundo destaque, mesmo errando muitos passes na fase de a criação, eu coloquei o Martinez, que é um cara que tem uma pegada no meio de campo diferente. E eu botei o Memphis. Ele deu 2 assistências, uma pro gol do Yuri e um passe pro Martinez, que assim foram muito bonitas e poderiam ter saído gol. Eu sei que ele perdeu um gol na área que não pode perder, mas enfim. Esses são os destaques do jogo. Deixem no comentário o que vocês acharam da partida, das mexidas, enfim. Não pode empatar esse jogo, Coringão. A situação tá dramática, vamos esperar agora a próxima rodada. Mas aí vão ser uma semana e meia de trabalho, porque a gente precisa ganhar agora. Virou praticamente vitória atrás de vitória, porque a situação tá complicadíssima. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, um bom domingo e vai Corinthians!